Tópico número 3 da nossa lição de número 11. O assunto agora é família, a família cristã. Então veja que o apóstolo Paulo agora, ele vai exortar os crentes da igreja de Éfeso para mostrar o verdadeiro ideal que Deus desenhou para a igreja. Então veja, como é que Paulo vai procurar uma forma metafórica para ensinar os irmãos da igreja de Éfeso. O primeiro deles é o fundamento do amor, onde ele fala aqui no capítulo 5 e o versículo 31, onde ele diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então veja, o homem, ele escolhe uma pessoa por amor e ele se decide então a constituir uma família. Jesus não foi diferente. Jesus deixou o seu trono de glória, deixou a casa do Pai para constituir uma família, uma igreja, separar para si uma noiva, conforme a gente vai conhecendo as Escrituras. E Paulo agora ele utiliza esses dois personagens. E eu quero colocar aqui para você alguns pontos importantes dessa lição. Você vai observar que a gente vai agora, no decorrer dos tempos, mostrando alguns pontos importantes da lição para que a gente possa ganhar tempo na ministração. Então Paulo vai fazer uma comparação paralela entre Cristo e a igreja e marido e mulher. Então ele fala sobre o fundamento do amor. O único motivo que pode fazer um homem sair da sua casa para constituir uma família, para se unir à sua esposa, é o amor. Não pode haver um outro motivo, não pode haver nenhuma divisão. Então a igreja, da mesma forma, ela não pode ser constituída sobre divisão. Ela tem que ser constituída, a sua base, o amor. E veja bem que Paulo vai falar sempre a respeito dessa base, desse amor. Então o amor é o alicerce que vai sustentar o relacionamento conjugal. Da mesma forma, o amor de Cristo para com a sua igreja é o que vai fundamentar, sustentar esse relacionamento. Aí você vai entender que é por essa razão que existem pessoas na igreja que não mudam o seu modo de viver, né? Que nós conhecemos como o modus vivendi de uma pessoa, porque não está fundamentada no amor. Então veja, nós não podemos influenciar ninguém a fazer parte da igreja por vínculo de amizades, por questões de negócios. Não, as pessoas, nós precisamos compor o corpo de Cristo por amor. Por amor. É esse amor que vai sustentar. Aí, por o outro lado da moeda, é por isso que existem crentes que apanha, leva tantas pelo rosto, mas não se afasta. Aí o mesmo apóstolo que nós estamos estudando, ele vai falar lá em Romanos que nada nos separará do amor de Cristo. Olha, então quando nós estamos fundamentados no amor, nada vai romper. Então a mesma coisa é um casal, marido e mulher. Se ambos se uniram por amor, nada poderá abalar, nada poderá desfazer. É por isso que quando se insere uma aliança no dedo, a aliança ela não pode ter emenda, ela tem que ser única. Então por isso ele se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Pronto, é o mesmo sonho, é o mesmo desejo, é o mesmo foco, é o mesmo caminho. Então da mesma forma, aí Paulo está usando esses dois símbolos, elementos figurativos para facilitar a compreensão. Então nós já aprendemos aqui que a base sustentável de um relacionamento é o amor. O segundo deles, o segundo tópico da lição, é a missão da esposa. E eu quero atentar
junto com vocês para esse texto, quando ele diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É aqui que o comentarista da lição ele faz uma alusão, um ponto muito importante, que é a má interpretação do texto, aonde naquela época a sociedade privava a mulher de manifestar os seus sentimentos, os seus questionamentos, buscar os seus direitos. A sociedade da época isolava a mulher. Mas veja aqui a questão da má interpretação do texto, onde muitos líderes, até religiosos, eles utilizaram-se desse texto para abusar da autoridade, da liberdade e sufocar o direito da própria esposa. Então veja só, o fato da Bíblia, o texto dizer que a mulher seja submissa ao marido, isso não quer dizer que ela será escravizada ou maltratada ou até desprezada. O que ele está dizendo aqui é que uma mulher submissa, ela está abaixo da missão, ou seja, ela joga junto, ela batalha junto, ela está junto para o que der e vier. Um tem que contar com o outro. Então é isso que o apóstolo Paulo está levando as pessoas a entenderem, que assim como a igreja ela está sob a missão, ela está abaixo da missão de Cristo, a mesma coisa é um relacionamento conjugal e vice-versa. Então nós nunca podemos nos permitir a serem maltratados, porque sermos desprezados por uma sociedade. Então olha só o que ele diz aqui: submissão é pôr-se debaixo da missão da outra pessoa, o que carrega o mesmo sentido de ajudadora usado por Deus no início. Quando Deus fez a Eva, ele não fez a Eva para ser ajudadora, auxiliadora, ele não fez a Eva para ser submissa, ser escrava de Adão, não, ela estava abaixo da missão, então ela também tinha a mesma responsabilidade. Então nós já aprendemos aqui que o fundamento de um relacionamento é o amor. A respeito da missão da esposa, que é estar colada no marido, abaixo da missão dele, ela tem que estar ciente do que está acontecendo, do que está passando, o que ela pode fazer, o que ela pode ajudar. É o que acontece em muitos lugares que a gente vai. A gente vê muitas esposas de pastores aí auxiliando seus pastores, seus maridos, reconhecendo a sua autoridade, e aí ela se coloca ali à disposição para também trabalhar junto. E aí vem o ponto número 3, que é a missão do marido. Qual é a missão do marido? Maridos, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher. É só isso que o homem tem que fazer, amar a mulher. E ele diz aqui, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está fazendo esse paralelo de relacionamento, mostrando que assim como Cristo fez pela igreja e faz, o marido também tem que fazer. E veja só, a marca de Cristo na igreja é o amor. Então, se a marca de Cristo na igreja é o amor, então, da mesma forma, o marido deve amar a sua esposa. Por que Paulo estava falando isso? Porque havia problemas sobre cultura, as pessoas precisavam entender que era importante ter no corpo de Cristo essa união, essa fundamentação baseada no amor. E olha só, eu marquei aqui na minha revista alguns pontos importantes que diz assim, olha, ele, Cristo, é a cabeça, no sentido de liderança, responsabilidade e manter-se vitalmente interessado no bem-estar dela. Amar a esposa
é estar visivelmente interessado no bem-estar dela. E qual é visivelmente falando, qual é o sentimento que Cristo tem pela igreja? Se não for ver o bem-estar dela. E como é que ele vai fazer para fazer com que a igreja se sinta amada, cuidada? É ele se entregando por ela. Olha só, que maravilha isso. Então Paulo está fazendo uma alusão de um casamento, mostrando o relacionamento da igreja e vice-versa. Por isso que o assunto da lição diz imitadores de Deus no mundo e no lar. Então é importante que a gente represente o reino de Deus na terra, mas também represente dentro de casa, no nosso lar. Então olha só, um outro ponto que eu coloquei aqui, que está aí na sua revista. No lar cristão, Jesus é o Senhor. Então eu sou o cabeça da minha família, mas eu tenho alguém que está acima de mim. E quem é esse? É Jesus. Ele é o cabeça de toda a casa, de toda a família, de toda a igreja, de todo o projeto, porque tudo foi por ele, foi através dele e foi para ele. Então olha só, no casamento cristão não participam dois, mas sim três, e a terceira pessoa é Cristo. Então isso quer dizer o quê? Que nós precisamos colocar Cristo no nosso relacionamento. Nós precisamos nos apropriar desse sentimento cuidadoso e aplicar também na nossa vida. Então olha só o que Paulo está dizendo, que se a família estiver bem, a igreja vai estar bem. Mas se a família não estiver bem, a igreja também não vai estar bem. E a nossa aplicação pessoal diz assim, olha, somos novas criaturas em Cristo e devemos viver de acordo com esse novo padrão de vida que recebemos, sendo luz nas trevas e bênção para todos em nossa volta. Então aqui está um segredo do bem-estar espiritual, qualidade de vida. Assim como o nosso corpo precisa de exercício, de boa alimentação, de bons cuidados, assim o nosso lar, a nossa casa, a nossa família também precisa. E assim também a igreja de Deus. Por um outro lado, tratando, é bom ressaltar também, e isso é um assunto que está inserido lá na carta de Paulo a Timóteo, falando a respeito das qualidades, das qualificações dos líderes, dos obreiros. Não adianta ser um bom crente na igreja e não ser um bom crente em casa. Não adianta ser um bom crente na igreja e não ser um bom exemplo no trabalho. Então, veja que é importante nós sermos imitadores de Cristo no mundo. Esse mundo que ele fala aqui é no sistema que o mundo vive, mesmo corrupto, mesmo pecador, mesmo falho, mas nós temos que manter a nossa postura. E também no nosso lar, para que a gente não seja enfraquecido por diversas razões. Então, e essa lição de domingo agora, ela realmente vem a falar primeiramente conosco, para depois falar com os nossos irmãos. Então, sempre alertando os nossos alunos a lerem a revista, marcarem os pontos críticos, para que possa ser realmente aproveitado o nosso estudo. Então nós vimos aí as obras das trevas e o fruto da luz, nós vimos aí o benefício, a importância de sermos cheios do Espírito Santo, e também vimos aí a respeito de um modo de vida exemplar relacionado à família cristã. Então que nós realmente venhamos aproveitar esse assunto para olhar um pouco para dentro de nós e ver o que é que nós precisamos mudar, moldar, para que a nossa família seja uma bênção, para que a igreja seja uma bênção. E eu volto a dizer, como eu falei lá no ponto número 1 da nossa lição, se você perceber que existem pessoas querendo lhe levar para um caminho contrário, se afaste dela, porque não é o padrão que Deus quer para a nossa vida e para a nossa igreja. Amém? Então, desejo a você uma lição muito maravilhosa, um domingo ricamente abençoado, e que você possa, como professor,
receber um enchimento do Espírito Santo na sua vida, para que você seja próspero no seu ministério. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, sua igreja, a sua classe, seus alunos, e vamos para frente, porque Deus tem bênção para a gente. Deus te abençoe e até semana que vem nos nossos próximos estudos.